Começar a investir uma grande quantidade de dinheiro na bolsa de valores pode gerar diversas incertezas. Você pode pensar, vale a pena investir em ações, fundos imobiliários, ações no exterior, investir em ouro e outros ativos? Por isso que eu dividi esse vídeo em 3 sessões. Vou falar ali dos produtos de investimentos de renda fixa, tesouro direto, ações no Brasil, no exterior, fundos imobiliários, ativos de valor. Vou mostrar também como a gente faz para analisar e escolher esses tipos de investimentos e como montar uma carteira de investimentos que pode lhe proporcionar ganhos em diferentes tipos de cenário, seja quando a inflação está alta, quando o dólar sobe. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender de forma simples e fácil como montar uma carteira de investimentos diversificada, tendo ativos de renda fixa, renda variável e inclusive ativos no exterior. E o primeiro ponto que nós devemos entender é a relação entre renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela possui uma rentabilidade conhecida no momento que foi contratado, ou seja, quando você foi lá e investiu, quando você comprou aquele produto de investimento, você já sabe o quanto que você vai ganhar até o vencimento. Diferentemente da renda variável, que você compra hoje, mas você não sabe o quanto que você vai ganhar lá na frente. Então imagine lá que você comprou uma ação por R$10 e hoje ela está sendo negociada a R$15. Você ganhou ali R$5 por ação. Só que esse é o ganho relacionado à valorização do ativo e nós podemos ganhar dinheiro com ações e outros ativos de diversas formas. E uma das formas é essa valorização e uma outra muito interessante é através dos rendimentos recebidos desse ativo. No caso das ações, a gente recebe dividendos, que é uma parcela do lucro da empresa que é distribuído para os acionistas. Isso eu vou comentar com mais detalhes à frente. Porque antes vamos conhecer um pouco mais da renda fixa então. Os principais produtos de renda fixa que nós temos são CDBs, LCI, LCA e o Tesouro Direto. Sendo que quando a gente investe na renda fixa, nós estamos emprestando dinheiro para alguém, que na maioria das vezes são os bancos. E no caso do Tesouro Direto é o próprio governo. A gente consegue emprestar dinheiro para o governo. E quando a gente empresta dinheiro para alguém, a gente recebe uma rentabilidade, um rendimento por conta desse empréstimo que nós estamos fazendo. E aqui eu trouxe alguns exemplos do Tesouro Direto. Então, por exemplo, nós temos lá o Tesouro Pré-fixado 2025, que ele está rendendo 13,05% ao ano. Esse é um tipo de renda fixa. Nós podemos ter também uma renda fixa onde a taxa ela não é pré-fixada, ou seja, ela pode oscilar com condições macroeconômicas do mercado, como o Tesouro Selic, onde ele rende a Selic e mais um adicional bem pequenininho aqui por ano. E nós temos investimentos de renda fixa muito interessantes que rendem a inflação, que seria a IPCA, mais um adicional, como este caso aqui, IPCA mais 5,53%. Então veja, dentro da renda fixa nós temos diversos produtos de investimentos e cada um com características diferentes, com prazos de vencimentos diferentes, que conforme as suas necessidades de curto prazo, médio prazo e longo prazo, esses produtos eles podem fazer mais sentido. Por isso que é importante entender cada um desses produtos e saber quais que possuem uma boa rentabilidade para poder escolher de forma mais apropriada ao seu perfil de investidor. E antes da gente verificar esses produtos de renda fixa na carteira de investimentos, vamos agora ver os produtos de renda variável, os principais produtos que nós temos. E vamos começar então pelos fundos imobiliários. A principal característica do fundo imobiliário é que ele paga rendimentos mensais. Então é muito parecido com investimento em imóveis físicos, onde a pessoa ela compra um imóvel e deixa esse imóvel sendo alugado e recebe o aluguel mensal. Os fundos imobiliários é muito parecido, a grande diferença é que ele possui uma magnitude gigantesca e você consegue ter uma acessibilidade com valores muito baixos, cerca de R$100 ali você já consegue investir nos melhores fundos imobiliários. E aí você não tem preocupação nenhuma, tem um gestor lá cuidando desse dinheiro, vendo os imóveis que ele quer comprar, os imóveis que ele quer alugar, se quebra algum contrato ele tenta procurar outro investidor e ele vai fazendo essa alocação estratégia e no final do mês, você sem fazer absolutamente nada, você recebe uma parcela desses rendimentos conforme o investimento que você fez. Para ilustrar isso que eu acabei de mencionar, eu trouxe aqui o fundo imobiliário chamado de KNP11, que ele é o fundo imobiliário com maior liquidez no momento que eu estou gravando, ou seja, é aquele que tem o maior volume de negociação. E atualmente a cota dele está sendo negociada a R$ 101,41. E esse fundo imobiliário, ele pagou em rendimentos nos últimos 12 meses uma média ali de quase 16%. E inclusive a gente consegue observar que o rendimento médio pago nos últimos 24 meses é cerca de R$ 1,15 ao mês. E o último rendimento pago foi de R$ 1,70. Isso representa 1,64% em cima da cotação no dia de fechamento desse pagamento de dividendo, que nós chamamos de data base, que foi o dia 31
dos 5. Então veja como exemplo, esse fundo imobiliário está pagando mais de 1% ao mês em cima do valor investido. É como se a gente pensasse o seguinte, a cada R$100 que eu estou investindo, eu estou recebendo mais de R$1 por mês. Claro que a gente tem os riscos também, não adianta a gente vir aqui investir esperando receber esse R$1,70 nos próximos meses. Pode ser que seja um pagamento atípico que está acontecendo somente nesse mês e nos próximos meses isso não irá acontecer. Então é importante a gente entender o investimento que nós estamos fazendo e saber analisar. Por isso que mais adiante eu vou mostrar como que a gente pode analisar tanto ações como fundos imobiliários para saber se estamos fazendo um bom investimento. E agora que já conhecemos um pouco melhor os fundos imobiliários e qual que é a estratégia dele dentro dos investimentos, ou seja, receber rendimentos mensais, vamos entender um pouco mais das ações. Lembra que eu comentei no início do vídeo que a gente pode ganhar dinheiro com as ações não somente através das valorizações, mas também dos dividendos pagos aos acionistas? É isso que eu vou mostrar aqui agora. Recentemente eu gravei um vídeo mostrando o quanto que teria rendido R$10.000 investidos na empresa Taesa. Pois bem, nesse vídeo a gente consegue observar o quanto que esse investimento de R$10.000 feito há 5 anos atrás teria rendido em dividendos e também na valorização desse ativo. E eu vou trazer o resumo aqui agora para você ver. Aqui no ano de 2017 a gente consegue observar que foi recebido R$700 e poucos em dividendos. No ano de 2018 mais de 1.200 e assim vai. Até o ano de 2021, onde foi recebido a maior quantia, R$2.048, e até o momento que eu gravo este vídeo em 2022, foi recebido um total de R$7.424 somente em dividendos. Ou seja, quem investiu R$10.000 na empresa Taesa no início de 2017, recebeu mais de R$7.000 apenas em dividendos. Ou seja, a empresa foi lá, lucrou, pegou uma parcela desse lucro e distribuiu para os acionistas. E fora isso, esses R$10.000 hoje seria o equivalente a mais de R$18.000. E considerando o custo de aquisição, que foi cerca de R$10.000, mais esses dividendos recebidos, isso representa ali um patrimônio, né, um lucro, melhor dizer, de mais de R$16.000. É isso mesmo, lucro de R$16.000. A pessoa ela investiu R$10.000, transformou esses R$10.000 em R$18.000, ou seja, lucrou ali cerca de R$8.000, e fora esse lucro ainda ganhou dinheiro com os rendimentos recebidos através dos dividendos, que deu mais de R$7.000. Somando os dois vai dar esses R$16.000 e pouco. Inclusive eu gravei um vídeo mostrando toda essa simulação com mais detalhes e inclusive falando um pouco mais da empresa Taesa. Eu vou deixar o link desse vídeo ao final desse vídeo que nós estamos assistindo aqui agora, caso você deseje assistir. E além de investir em ações no Brasil, nós podemos investir em ações no exterior. A ideia é a mesma, só que a grande diferença é que a gente consegue mudar a moeda a qual nós estamos investindo. Então a gente consegue, por exemplo, investir em empresas americanas e ter uma exposição ao dólar. Afinal, a gente sabe que o dólar, no longo prazo, ele tem uma valorização em cima do real. Então assim, se a gente tem investimentos no exterior, a gente consegue ter uma exposição ao dólar e sempre que houver essa variação cambial, a gente ganha dinheiro com isso. E você pode pensar, mas o dólar está muito alto hoje, está R$5, então acho que não vale a pena investir no exterior. Só que você pensa, quando o dólar estava custando R$2, as pessoas também pensavam isso, nossa, o dólar está muito alto. Aí ele subiu para 3, subiu para 4, para 5, quase bateu 6, e será que ele não vai bater 7, 8, 9, 10 reais nos próximos anos? É muito provável que sim, só que isso vai levar muito tempo. Então quem investe com mentalidade de longo prazo, faz total sentido você ter uma exposição, uma moeda forte como o dólar. Afinal, basicamente tudo que nós consumimos no dia a dia tem alguma associação com o dólar, seja através de uma commodity, como por exemplo o trigo, o arroz, o café, ou através de produtos a quais nós consumimos, como um celular, um computador, enfim, vários outros itens. E é muito simples nós investirmos em ações no exterior. A gente consegue fazer isso inclusive através da Bolsa de Valores brasileira, onde nós podemos investir em empresas tais como Google, Coca-Cola, Facebook, Amazon, Tesla, Walt Disney e várias outras empresas. E antes de nós aprendermos como escolher, como analisar um ativo, eu quero falar sobre a reserva de valor, que é algo muito importante quando nós temos um investimento, um patrimônio investido especialmente superior a R$100.000. A reserva de valor, ela consiste em a gente conseguir tentar proteger, blindar os nossos investimentos, porque quando acontece uma grande crise, os investimentos eles tendem a ter uma performance muito negativa, eles podem cair ali 50%. E por outro lado, ativos de valor, o melhor exemplo
exemplo, seria o próprio ouro, que ele já se provou historicamente como uma excelente reserva de valor, ele tende a ter uma performance positiva. E além do ouro, atualmente nós temos ativos digitais como as criptomoedas e muitos investidores estão utilizando o próprio Bitcoin como uma reserva de valor, pois o Bitcoin ele tem muitas características parecidas como o ouro, tais como a escassez, só será emitido 19 milhões de Bitcoins. Só que isso tem que avaliar se faz sentido ao seu perfil de investidor, isso não é para qualquer tipo de pessoa. Veja que faz sentido você ter uma pequena exposição nesses ativos. Pensa lá um venezuelano que tinha todos os seus investimentos dentro do país dele, o quanto que ele não perdeu de dinheiro através dessa hiperinflação que teve no local. Agora, se ele tivesse um pouco de ouro, ele teria uma supervalorização e ele poderia talvez vender isso, morar em outro país, ou se ele tivesse os investimentos em ações no exterior, ele também poderia ponderar essa situação. Por isso que é importante a gente ter essa diversificação. Vai que alguma coisa acontece de muito errado nos nossos investimentos, no local onde nós estamos investindo. É muito provável que nada disso aconteça, mas a gente não pode descartar isso 100%. Afinal, nós estamos no Brasil e muita coisa acontece de diferente aqui, né? E aí, gostou dessas inúmeras possibilidades de investimentos? Se você está gostando desse conteúdo, lembra de deixar o like e também comenta aí se você já conhecia esses produtos de investimento, se faz sentido investir nisso que eu comentei aqui durante esse vídeo. Porque agora nós vamos entrar na parte de como analisar os ativos. A maioria das pessoas investem totalmente errado, fazendo especulação. Ela olha ali alguma coisa que aconteceu, saiu no noticiário e fala, opa, agora é hora de investir nessa empresa. Ou, essa empresa caiu muito, será que ela vai voltar àquela cotação que ela tinha antes? Então vou comprar um pouquinho ali. E esse não é o melhor modo de investir, isso a gente está fazendo uma especulação. O ideal é a gente fazer uma análise fundamentalista dessa empresa, a gente conseguir entender como que ela gera dinheiro, como que ela está endividada, se ela tem crescimento nas suas receitas. A gente consegue analisar tudo isso através do que chamamos de indicadores fundamentalistas. Ou seja, a gente consegue ver a saúde financeira dessa empresa, se ela é um bom negócio para investir no longo prazo, que é isso que eu quero. Eu quero trabalhar no meu emprego, eu quero ganhar dinheiro, pegar uma parcela desse dinheiro e investir e ver o meu patrimônio crescer, sendo que eu estou investindo em bons negócios. Eu não quero investir em algo especulativo, e sim em boas empresas que eu sei que lá na frente elas vão trazer um bom retorno financeiro para mim. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, aqui eu trouxe alguns indicadores da Taesa. A gente consegue observar que existe vários indicadores relacionados a valuation. Valuation indiretamente é o quanto que a empresa está barata ou cara. Ou seja, a ideia é a gente entender se o preço que ela está sendo negociado hoje faz sentido. E aí, como exemplo da Taesa, a gente tem aqui um PL de 6,28. Esse PL é a relação de preço sobre lucro, ou seja, é o preço de uma ação divididos pelo lucro de uma única ação. Então, na prática, se a empresa ela mantiver a cotação dela e continuar tendo o mesmo lucro e distribuir 100% desse lucro para o acionista, no caso da Taesa, nós iríamos levar cerca de 6,28 anos para receber o valor investido de volta através dos lucros, através daqueles dividendos que eu mencionei. E fora o PL, a gente tem vários outros indicadores interessantes que eu gosto muito, como por exemplo o EV/EBITDA e o EV/EBIT. E além desses indicadores de valuation, nós temos também indicadores de endividamento. Então a gente tem vários indicadores como dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA, sobre EBIT, enfim, a gente tem alguns outros indicadores de endividamentos. Afinal, nada adianta uma empresa ela estar sendo negociada a um bom preço, ela ser uma empresa onde ela possui uma rentabilidade atrativa, só que ela está altamente endividada, a um ponto que ela certamente terá dificuldades para pagar essas dívidas e conseguir tocar em frente. E aí veja, a gente tem vários indicadores que a gente consegue analisar o grau de endividamento dessa empresa. E além do endividamento, a gente pode observar também indicadores de eficiência, como a margem de lucro líquido, a margem bruta, a margem EBIT, enfim, vários indicadores. Também a gente tem indicadores de rentabilidade, como o ROI, que é um indicador que eu gosto bastante, que esse indicador ele representa o retorno sobre o patrimônio investido, e também o CAGR, que ele é o crescimento, então o crescimento composto dos últimos 5 anos das receitas e dos lucros, que no caso da Taesa é de 20%. Isso representa que as receitas e o lucro da empresa, numa média composta anual, se você pega ali os últimos 5 anos, cresceu cerca de 20% ao ano. Então esses indicadores fundamentalistas, eles são muito importantes para a gente entender se essa empresa ela é boa para investir ou não. E quando a gente analisa esses indicadores, o legal é a gente comparar com outras empresas do mesmo setor, que assim a gente consegue, por exemplo, comparar uma margem de lucro líquida. A gente consegue ver, será que a Taesa ela possui uma margem de lucro líquida superior a uma outra empresa do mesmo segmento? Que se for
positivo essa informação, pode ser que a Taesa ela tenha uma vantagem competitiva em cima do outro player. Pode fazer esse comparativo também para ver se a empresa está muito endividada, porque tem empresas a qual ela pode ter um grau de endividamento maior. Pensa que a Taesa, ela ganha dinheiro através de disponibilidade das suas linhas de transmissão. Então ela tem contratos para vencimentos daqui 30 anos. Então ela pode ter um endividamento superior a uma empresa que não é desse segmento, como uma empresa de varejo, por exemplo, que tem uma rotatividade ali no fluxo de caixa muito alto. Tem mês que vende muito, tem outros meses que vende pouco. Então são setores diferentes, a gente tem que analisar de forma diferente também. Inclusive no meu curso de investimentos eu mostro como que faz tudo isso aqui detalhado, entrando por indicador por indicador, a gente entender cada um desses indicadores para saber escolher a melhor empresa para investir e inclusive entrar nos resultados da empresa, nos releases de resultados, para a gente conseguir entender como que está o negócio. A gente consegue ter essas informações, porque depois elas são divulgadas ao público. Só que esse não é o foco desse vídeo, por isso que eu só estou dando uma pincelada nesses aspectos dos indicadores fundamentalistas. E essa mesma análise que eu fiz para uma ação brasileira, a gente pode fazer para uma ação no exterior e também para fundos imobiliários. Agora que descobrimos como que a gente faz para analisar esses ativos, a gente tem que saber como montar uma carteira de investimentos. A gente não pode sair comprando qualquer ativo, a gente tem que saber analisar e colocar ele em uma estratégia de investimento. Por isso que o primeiro passo é definir a porcentagem que o investidor deseja ter em renda fixa e renda variável. Afinal, a renda variável ela oscila muito. Então, se você não gosta dessa oscilação, se você acha que isso é arriscado ao seu momento de vida, não faz sentido você ter muita exposição em renda variável. Então, talvez você poderia ter 90% em renda fixa e apenas 10% em renda variável. Porque pensa o seguinte, se você tem só 10% em renda variável e as suas ações, os seus investimentos, eles despencam 50%, vai ser 50% em cima de 10% que você tem. Ou seja, a sua carteira, de modo geral, ela vai cair apenas 5% com uma queda de 50% no mercado. E essa porcentagem, ela também depende do seu momento de vida atual. Pensa que você consegue aportar muito dinheiro, você investe 100 mil reais por mês, por exemplo. Às vezes não faz muito sentido você correr tanto risco. Você vai conseguir ter um bom patrimônio financeiro simplesmente investindo em renda fixa. Ou então você já é uma pessoa que está desejando viver de renda com seus investimentos, você já está prestes a aposentar. Às vezes faz mais sentido você ter uma exposição maior em fundos imobiliários, porque a gente sabe que ele paga rendimentos mensais. Só que ao mesmo tempo a gente tem que saber se isso está dentro do seu perfil de risco, porque os fundos imobiliários eles também oscilam para baixo da mesma forma que as ações, é renda variável. E outro ponto muito interessante, na verdade fundamental, é a gente escolher ativos sólidos, ativos geradores de caixa, a gente não ficar especulando no mercado financeiro, a gente comprar aquelas empresas que a gente sabe que elas são rentáveis e não ficar comprando empresas que têm um valuation muito alto, né? Ou seja, uma empresa parecida com uma startup, onde você vai pagar um preço alto hoje e esperando que ela vai ter um alto lucro no futuro, ou seja, ela não está entregando lucro ainda. Não tem problema algum você investir nesses tipos de negócios, só que você tem que investir uma parcela muito pequena do que você separou para renda variável. O seu foco maior em renda variável tem que ser ativos sólidos, como um prédio. A gente tem que ter uma boa fundação. E como que a gente tem uma boa fundação no mundo dos investimentos? Escolhendo bons ativos, que aí a nossa carteira ela vai estar bem blindada ali de várias oscilações negativas que pode existir, que existirão, na verdade, no mundo dos investimentos. E se você gostou dessa ideia de investir, você tem que colocar isso em prática. Por isso eu vou te deixar aqui 3 opções para você conseguir colocar isso em prática o mais breve possível. E a primeira dica que eu deixo é você me seguir, me acompanhar nas redes sociais, pois eu posto conteúdo com alta frequência que pode te ajudar a investir melhor. Tudo que você quiser pesquisar aqui, você pode encontrar no meu canal. Pesquisa lá como investir em ações, como que a gente abre uma conta em corretora, tudo isso a gente tem aqui no meu canal de investimentos. E isso é gratuito, você não paga nada para fazer isso. Então vale muito a pena você se inscrever aqui no canal. Por mais que a gente tenha vários conteúdos de qualidade aqui no canal, às vezes você quer ter um roteiro de estudo, um passo a passo de como começar a investir, como analisar uma ação, como montar uma carteira de investimentos que você venha ganhar muito dinheiro e formar um grande patrimônio no longo prazo. Então, se você precisa desse passo a passo, desse roteiro, eu também tenho o meu curso de investimentos que eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode se matricular no meu curso de investimentos, que nesse exato momento ele está com uma oferta promocional e o curso ele tem validade vitalícia. E a terceira possibilidade é você que não tem muito tempo para cuidar dos seus investimentos, você tem uma certa dificuldade
ou então o seu trabalho toma muito tempo, às vezes faz sentido você fazer uma consultoria. Então eu vou deixar também o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em fazer uma consultoria de investimentos comigo, onde eu vou fazer todo o acompanhamento dos seus investimentos, vou fazer as recomendações em qual ativo você precisa estar investindo. Ou seja, você não vai ter preocupação nenhuma, você só se preocupa em ganhar dinheiro, aportar para a sua carteira de investimentos e lá eu vou te auxiliar ali nas movimentações financeiras que você precisa fazer. Então o link das redes sociais, do curso, da consultoria, tá tudo aqui embaixo. Então basta você clicar e conhecer aí a melhor forma que pode te ajudar a começar a investir ou melhorar os seus investimentos na Bolsa de Valores e construir um grande patrimônio financeiro. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Muito obrigado por estar comigo até o final. Um grande abraço e tchau!